meu Deus, por que me abandonas assim? Meus queridos irmãos e irmãs, o domingo de hoje nós o conhecemos como Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A primeira parte desta celebração nós a fizemos ali no colégio e nós vimos como Jesus adentrou em Jerusalém, a cidade do grande rei. Não sei se você se lembra, mas na época de Jesus, Jerusalém era dominada pelos romanos. Os romanos, eles tinham uma maneira de governar, que eles tinham um processo que se chamava Pax Romana. Em latim quer dizer paz em Roma. O que eles faziam? Eles eram muito bem armados. Os soldados romanos tinham os melhores cavalos. Eles tinham espada, escudo e todo o apetrecho de guerra que se podia imaginar. Quando alguém se levantava para fazer uma manifestação contra o governo de César, era morte na certa. Eles não tinham conversa. Roma chegava, matava e expunha ainda por cima para servir de exemplo para todo mundo. A Pax Romana, eles sufocavam qualquer tipo de manifestação contra o Império Romano. E além disso, eles ainda cobravam impostos terríveis. Você, por exemplo, se fosse daquela época e devesse um imposto para Roma, não tinha essa de, está devendo, leva o nome e coloca no Serasa, no SPC. Não. Eles entravam na sua casa, a cavalo, pegavam o que tinha de valor para pagar a sua dívida. E vamos dizer que você dissesse assim, eu não tenho nada de valor. Não importa. Eles vendiam você. Vendiam a pessoa como escrava para pagar a dívida dela. A pessoa era vendida como escrava e tinha que trabalhar forçado, de graça. Você imagina então que Roma era terrível. Quando Jesus então, depois de ter feito todos os milagres que nós conhecemos, desde da Galileia até a Judéia, quando ele decisivamente, naquela viagem, a última, chegou em Jerusalém, em Betfagé, a cidade limite, ele pediu um jumentinho. Ele disse para 2 dos discípulos, vão lá, peguem um jumento, filho de uma jumenta que nunca foi montado, e tragam. Se alguém disser por que vocês estão levando, digam, o mestre precisa desse jumento. Levaram, Jesus montou, e as pessoas que tinham visto os milagres, cheias de euforia, o Evangelho diz que elas gritavam, Hosana, Baruch Atah, Beshem Adonai, Baruch Atah, Beshem Adonai, que quer dizer, bendito o que vem no nome do Senhor. Porque eles acreditavam que Jesus ia ser o rei, que ia livrar eles de Roma. Deixa eu dizer, por isso a palavra Hosana. Não sei se você conhece o significado dessa palavra. Hoje até virou nome de mulher, né? É possível que aqui no meio de nós tenha alguma Hosana. Mas o que quer dizer Hosana? Hosana quer dizer, salva-nos. É como se fosse um grito de socorro, mas já com a certeza
de que Ele vai nos ajudar. É como se dissessem para o rei: Ele nos salvou, bendito que vem no nome do Senhor. Aquele povo estava dizendo que Jesus era o rei que ia salvar eles daquela opressão de Roma. Por isso eles diziam: o socorro chegou, Ele é o socorro, Ele vai nos salvar. E diziam: Baruch Ratá Beshem Adonai, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana, a salvação chegou. E os fariseus disseram: olha, diz para os seus discípulos calar a boca. Por que eles disseram isso? Eles sabiam disso que o padre acabou de contar para vocês. Se eles continuassem fazendo aquela manifestação, dizendo que Jesus era o rei, que vinha salvar, não ia demorar muito. Os romanos iam chegar, ia matar todo mundo. Imagina uma matança no meio da festa da Páscoa. Ia ser terrível. Eu até imagino a cena. Você já imaginou? Os romanos chegando naqueles cavalos. Esses dias eu estive em Belo Horizonte. Vocês já viram que a polícia militar lá, eles andam a cavalo. As pernas do cavalo da minha altura, assim, né? Os romanos a mesma coisa. Imagina eles chegando montados a cavalo, matando todo mundo, e Jesus, coitado, sentado num jegue. O jegue ainda por cima era inexperiente, porque nunca tinha sido montado, e Jesus metendo a espora no jegue, o jegue não andando, e o cavalo dos romanos chegando e matando todo mundo. Os fariseus tinham razão. Eles diziam: manda os teus discípulos calarem a boca. Mas Jesus respondeu: se eles calarem, as pedras gritarão. Porque o povo naquele dia tinha razão. Quando eles gritavam Hosana, que quer dizer o quê que o padre disse? Salva-nos, salva-nos. Jesus veio para nos salvar, por isso Ele não mandou o povo calar. Mas agora vem a pergunta: de que foi que Jesus nos salvou? Até hoje, na catequese, a gente ensina para as crianças: Jesus morreu na cruz para nos salvar. De que foi que Ele nos salvou? Porque ninguém de nós aqui estava num prédio pegando fogo. Ninguém de nós que estamos aqui estávamos afogando dentro de um açude. Ninguém aqui estava perdido no meio do mato para ser resgatado. De que é que Jesus veio nos salvar? Jesus veio nos salvar da condição de morrer eternamente. Se Jesus não tivesse vindo, nós morreríamos para sempre. A Bíblia chama o inferno de morte eterna. Você sabe que quando enfermeiro, médico vai formar, eles fazem um estágio antes, né? O médico, ele faz um estágio. Ele vai atender no posto de saúde, fazer ali uma experiência como médico. Nós que somos padres, estudamos a Bíblia, mas graças a Deus eu nunca fiz estágio, nem no céu, nem no inferno. Deus quiser, nunca vou lá. Mas uma coisa eu sei, porque está escrito na Bíblia, eu estudei: o inferno na Bíblia é chamado de morte eterna. O povo pergunta para a gente: padre, é verdade que lá no inferno tem um caldeirão, tem fogo, o diabo tem um chifre grande, rabo, e um garfo na mão? Eu não sei, porque eu nunca fiz estágio lá. Mas eu sei de uma coisa: a Bíblia chama o inferno de morte eterna. Deixa eu tentar explicar para você. Você já viu alguma vez uma pessoa com depressão profunda?
Aquela pessoa que está deprimida, ela chega, está com olheira assim, e tudo que ela pensa na vida é morrer, suicidar. O inferno é tipo aquilo. Presta atenção, o padre não está falando aqui que quem está em depressão vai para o inferno. O padre está comparando o inferno com aquilo que aquela pessoa sente. Mas veja, é muito pior do que aquilo, porque quem está em depressão nessa vida, ainda tem um jeito de resolver. A pessoa pode tomar remédio, a pessoa pode fazer uma terapia, pode ir no psiquiatra. Em última instância, se nada resolveu, a pessoa suicida e acaba com aquele sentimento. Agora no inferno não. No inferno não tem remédio, não tem terapia, não tem psicólogo, não tem psiquiatra e também não dá para suicidar, porque você já morreu. Imagina uma depressão eterna, uma depressão que dura para sempre, gente, para sempre. Isso é o inferno. Uma depressão profunda que dura para sempre, sem remédio, sem terapia, sem possibilidade de suicídio. Se Jesus não tivesse vindo, era isso que nós íamos viver. Mas veja, ele pulou dentro desse poço que se chama morte. Nenhum de nós poderíamos sair sozinhos de dentro dessa cisterna, mas Jesus desceu do céu, entrou nessa cisterna e Ele nos tirou de lá. Por isso, podemos dizer, Hosana, Ele nos salvou. E é por isso que eu pedi que nós cantássemos de novo o refrão do Salmo que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Veja, não foi porque o Pai do céu tem assim virado as costas. No momento que Jesus mais precisou, o Pai do céu virou as costas para ele e foi embora. E Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Não. Na hora que a gente reza o creio na missa, o que a gente diz? Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, no inferno, o lugar da depressão profunda, sem remédio, o único lugar, o único estado de alma, onde Deus não está. Por isso que Jesus disse: meu Deus, por que me abandonastes? O inferno. Ele foi lá, no único lugar onde Deus não está. Ele foi lá para pegar a nossa alma, para nos trazer de volta. Gente, Jesus nos salvou assim. Veja, se o inferno é a morte eterna, o que é o céu? O céu não é outra coisa senão a vida eterna. Mas não é simplesmente viver, porque se for para viver do jeito que a gente vive aqui, eternamente, não vale a pena. Você já pensou viver eternamente para pagar boleto? Você já pensou viver eternamente para levantar 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar? Deus o livre. Melhor não viver. O que é a vida eterna? A vida eterna é aquela vida que dura para sempre, mas ao contrário do inferno, que é uma depressão eterna, é uma vida que você sente um gozo eterno. O que é a coisa que mais te dá prazer? Não sei o que vem na sua cabeça, de repente, beber, sexo, passear num lugar bonito, isso que te dá muito prazer, te dá um gozo. O céu é um gozo eterno. Do mesmo jeito que eu não fiz estágio no inferno, infelizmente eu não fiz estágio no céu. O povo pergunta: padre, é verdade que o céu tem uma grama verde, assim, umas nuvenzinhas?
De vez em quando passam uns anjos peladinhos com as bundas. Eu não sei se o céu é assim, gente. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz que no céu a gente vai ver Deus face a face. E aquilo vai ser tão magnífico que a gente vai ficar de boca aberta. Ainda bem que hoje a gente usa máscara que é para segurar o queixo, mas no céu não vai ter máscara. E a gente, quando olhar para Deus, a gente vai ficar de boca aberta. E você pensa assim, padre, mas a gente não vai ficar enjoado, porque imagina 100, 200, 500, 1000 anos, e a gente lá olhando a cara do homem, será que a gente não vai enjoar? Não, porque o que é um instante? Um minuto é um instante? É. Um segundo é um instante? É. Cada instante nós vamos estar maravilhados, e a gente ainda não vai ter recolhido o queixo, e Deus vai estar mostrando outra coisa do caráter dele, da vida dele, do ser dele, e a gente vai voltar a ficar extasiado de novo, e isso eternamente. Você já pensou um gozo sem fim? Uma felicidade que não acaba? Isso é o céu, gente. Foi para isso que Jesus veio. Ninguém aqui consegue se libertar da morte por si próprio. Dizer assim, eu sou muito caridoso, muito santo, muito perfeito, eu consigo me livrar da morte. Mentira, ninguém consegue, mas precisava que Deus mesmo, o autor da vida, aquele que inventou a vida, aquele que nos deu a vida, Ele podia. Por isso, como Ele podia, Ele veio. Ele experimentou a morte para descer no abismo que nós estávamos, nos pegar e nos levar de volta. Por isso que a igreja celebra numa única missa, o domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Porque hoje é dia da gente dizer, Hosana, Ele nos salvou. Baruch Atah, Beshem Adonai, bendito que vem no nome do Senhor. E pode ser que você tenha chegado aqui na igreja, mesmo não tendo morrido, já experimentando rastros do inferno na sua vida, porque você está vivo, mas lá no seu dia a dia você sente uma tristeza de morte, uma angústia de morte, um desejo de morrer, é rastros do inferno na sua vida. Hoje é dia de você, nessa missa aqui, declarar, Hosana, salva-me, resgata-me, Senhor, eu não quero viver essa morte, eu quero a vida que vem de Ti. E no momento em que Jesus declarou, meu Deus, por que me abandonastes? Foi naquele momento que Jesus desceu lá para que você não precisasse ficar assim, para que você não vivesse essa angústia, para que você não vivesse essa tristeza, para que você não vivesse essa morte, mas que você começasse já agora, aqui nessa vida, viver uma vida especial que um dia será eterna, um dia será sem fim e será cheia de gozo cada instante. Por isso, com os nossos ramos nas mãos, olhando para Jesus crucificado, nós declaramos, bendito que vem, só Ele pode me salvar, só Ele pode tirar da minha vida esses rastros de inferno, porque eu não quero viver, deixa eu dizer, quem quer ir para o céu, que é a vida eterna, gente, tem que gostar do estágio. Como é que você vai querer viver uma vida que seja eterna, se nem o estágio você está gostando? Comece a gostar da sua vida. Não espere os problemas ir embora, a doença sarar, não. Mesmo doente, eu sou feliz, porque o povo, antes de ser salvo, eles já gritavam com alegria, com tanta confiança, eles sabiam que a salvação chegou, então eles comemoravam antes, como se já tivesse acontecido,
comemoremos antes. A nossa vida precisa ser um domingo de Ramos. A nossa vida precisa ser, antes de chegar na vida eterna, eu já estou dizendo, Hosana, quer dizer, se eu fosse traduzir no pé da letra, não é salva-nos, é como se dissesse, Ele nos salvou, bendito que vem no nome do Senhor. Por isso, hoje, faça da sua vida um canto de vitória. Aquele que disse, meu Deus, por que me abandonastes? Ele disse isso para que nós pudéssemos dizer, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Por isso que aquela procissão era uma procissão alegre, feliz. E é por isso que junto com a morte de Jesus, hoje nós declaramos também a vitória. Hosana ao Rei, Hosana ao que vem no nome do Senhor. Ele não veio nos libertar de Roma, Ele veio nos libertar de um rei ainda pior, o demônio, o príncipe desse mundo. Ele venceu o inferno, para que nós tivéssemos vida. Por isso, Hosana, Hosana, Hosana. E eu digo para você, quem sabe você chegou aqui precisando dizer isso, com rastros de morte, do inferno, da angústia de morte na sua vida, você pode dizer junto com o Padre, Hosana, Hosana. Eu até queria convidar você, mesmo de máscara como você está, abra sua boca agora, vamos dizer junto, Hosana, 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 Hosana nas alturas. A nossa salvação vem do alto. E eu queria que você aplaudisse com toda a força a salvação que vem do alto, que vem. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Hosana ao que vem no nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Aquele que disse, meu Deus, por que me abandonastes? Ele viveu na carne dele o inferno, para que nós vivêssemos na nossa carne a vida eterna. Por isso, Senhor, obrigado por nos salvar. Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Que o Senhor Deus faça você experimentar, já aqui nessa vida, a alegria da vida que um dia virá e será eterna. Hosana nas alturas.